Olá, crianças! Estão animados para mais uma lição? Espero que sim. Eu sou a tia Tainá e hoje nós vamos partir para a segunda parte da nossa lição a respeito da vida de José e Jacó. Mas como a gente sempre faz, a gente vai cantar uma música para a gente começar a soltar o esqueleto. Você aí que está no sofá, você se levante, para a gente fazer os gestos como a gente já está acostumado. E essa música, ela fala sobre ler a palavra de Deus e orar. Duas coisas muito importantes na vida de uma pessoa que ama o Senhor. Então vamos lá? Quando a pessoa não ora e não lê a Bíblia, ela não cresce, ela não se desenvolve. Mas quando a pessoa ela faz isso, quando a criança ora e procura ler a palavra do Senhor, ela desenvolve, ela cresce. E é isso que essa música vai falar. Vamos lá? Leia a Bíblia e faça oração, e faça oração, e faça oração. Leia a Bíblia e faça oração, se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça oração, se quiser crescer. Quem não ora a Bíblia não lê, e a Bíblia não lê, e a Bíblia não lê. Quem não ora a Bíblia não irá crescer, não irá crescer, não irá crescer. Quem não ora a Bíblia não lê, não irá crescer. Então, a pessoa não cresce quando ela não lê e não ora. Então, a gente, como criança, a gente tem que fazer isso. Tem que buscar o papai e a mamãe para a gente sempre conseguir orar e ler a palavra de Deus. Leia a Bíblia e faça oração, faça oração, e faça oração. Leia a Bíblia e faça oração, se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça oração, se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer, crescer, crescer. Isso aí, lindo demais. Então, como a gente tem que ler a palavra de Deus, a gente vai agora para a nossa lição. E a gente estava aprendendo sobre um personagem que se chama José. José tinha um pai que chamava Jacó. E José, ele tinha uma família muito grande. Ele tinha 11 irmãos. Com ele, eram 12 irmãos. Então, era uma família bem grande. E que ele, a gente aprendeu na semana passada, que o coração dele era grato ao Senhor pela família que ele tinha. E ele amava essa família que ele tinha. E José, ele também era um filho obediente, um filho que honrava e respeitava os seus pais. E como que José, ele ajudava, como que ele, obedecia a palavra de Deus e obedecia aos seus pais? José, ele era um pastor de ovelhas. Olha aqui José e o tanto de ovelhas que ele está cuidando. O seu pai, ele era um pastor, ele criava ovelhas. E José, ele ajudava o seu pai cuidando também das ovelhas. Então, ele e os seus irmãos, eles faziam essa tarefa doméstica. E para eles, eles eram responsáveis pelas ovelhas. E você? Como que você está ajudando os seus pais em casa? Vocês estão guardando os brinquedos depois que vocês brincam? Vocês estão ajudando talvez os seus irmãozinhos e olhando ele para os seus pais? O que será que vocês podem fazer na casa de vocês para fazer igual José, ajudar os seus pais? E assim José fazia, ele o que podia fazer para ajudar os seus pais, ele assim fazia. E o pai de José, os pais de José ficavam tão felizes com o crescimento de José, o amor que ele tinha por eles, que um dia José lhe ganhou um presente. O que será que José ganhou aqui nessa imagem? José ganhou uma capa. Tá vendo essa capa aqui? Ele ganhou uma roupa nova, a gente pode dizer assim. Ele ganhou então uma roupa nova.
Por quê? Porque ele era uma criança, um menino obediente. E olha aqui o seu pai e ele com a capa nova. E a gente está vendo pelas imagens que José estava crescendo. José não era mais criança, não era mais um pré-adolescente, ele já estava virando um rapaz. Então ele sempre estava ajudando seu pai. Olha aqui ele crescendo, 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 e assim ele crescia amando seus pais, crescia obedecendo, crescia ali auxiliando no trabalho como pastor de ovelhas, e assim também é a nossa vida. Você hoje é criança, mas amanhã você vai o quê? Está crescendo, você está constantemente crescendo e se desenvolvendo. E por isso, Deus espera de nós, mesmo que crianças, que nós possamos o quê? O que a gente já aprendeu na semana passada: amar os nossos pais, respeitar, honrar. Por quê? Porque isso faz com que nós cresçamos e que nós sejamos pessoas boas, pessoas que Deus se agrada de nós. E assim também na vida de José. Então, o que será que aconteceu quando ele cresceu? Será que ele conseguiu manter esse caráter, o jeito que ele era, a personalidade dele, uma pessoa que amava os seus pais, amava a sua família? Será que ele conseguiu manter isso no seu coração? Esperamos que sim, não é? Porque é isso que a palavra de Deus manda, que nós devemos o quê? Honrar os nossos pais. Então vamos orar? A gente agora viu mais uma parte da história de José, que ele não é mais uma criança, mas que agora ele tem responsabilidade dentro do seu lar. Então ele era um pastor de ovelhas, ele sabia cuidar das ovelhas. Assim como a gente já estudou a história de Davi, José também era um pastor de ovelhas, porque era uma profissão muito comum naquela época, que era criar ovelhas. Então vamos orar? Feche aí os seus olhos, que nós possamos falar com o Papai do Céu. A gente já leu a Bíblia, já aprendeu uma lição e agora a gente vai orar a outra parte da música que a gente cantou. Então vamos lá? Papai do Céu, muito obrigada porque hoje eu pude aprender mais uma lição, mais uma parte da vida de José. E José, eu aprendi que ele já foi menino, que ele era criança, mas mesmo bem novinho, ele sabia da importância de ser grato ao Senhor pela família que o Senhor o havia dado e também como era importante respeitar, honrar, ajudar os seus pais dentro de casa. E assim ele foi crescendo. E ele foi crescendo e os seus pais, ó Deus, ó Pai, se agradaram dele e também o Senhor Jesus se agradou dele. E ele estava tão obediente, era um menino tão exemplar que ele ganhou uma capa. E aquela capa, toda vez que ele vestia, que ele olhava, ele se lembrava de como que ele era um bom filho e como que ele deveria permanecer assim. Ó Pai, que nós possamos também aprender a sermos pessoas desse modo. Ó Deus, mesmo de crianças, que nós possamos sempre buscar ajudar os nossos pais, buscar ajudar as pessoas que moram nas nossas casas, com a nossa força, com o nosso tempo, com os talentos que o Senhor nos deu. Abençoa-nos, em nome de Jesus. Amém. Isso aí. Então, até mais, crianças. Até a próxima lição.